Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 1, versos 29 a 45. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim." Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: "Se quiseres, podes purificar-me." Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: "Quero, seja purificado." Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: "Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho." Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Jesus, juntamente com seus amigos Simão, André, Tiago e João, saíram da sinagoga em Cafarnaum em um dia de sábado, quando Jesus havia, inclusive, libertado um homem possesso de espírito imundo. Saindo de lá, foram para a casa de Simão, porque ele morava ali mesmo em Cafarnaum. Lembramos que os milagres e mensagens de Jesus já vinham se espalhando pela região da Galiléia e as pessoas procuravam ficar atentas para saberem onde Jesus estava, para onde ele ia e assim por diante. E ao chegarem na casa de Simão, Jesus logo soube que a sogra dele estava muito enferma e com febre alta. Imediatamente Jesus aproximou-se dela e, ajudando-a a levantar, a febre cessou e ela ficou curada. Foi servir os visitantes, preparar uma boa refeição com alegria. Ela foi curada pela presença de Jesus. No final do dia, eis que começou a chegar muita gente doente, pessoas possessas, trazidas por familiares e amigos. O texto diz que toda a cidade se reuniu ali ao redor da casa de Simão. E Jesus operou muitas maravilhas ali, curando, libertando muitas e muitas vidas. Os demônios sabiam quem era Jesus. Porém, Jesus não permitia que eles falassem, pois não cabia a eles, que eram filhos da mentira, testemunharem acerca de Jesus e de sua missão. Eles não tinham nenhum direito de testemunharem de Jesus. Deviam ficar calados, não proferir palavra alguma. E eles se sujeitavam à autoridade de Jesus,
o que não ocorria com os mestres da lei daquela época. Marcos narra que Jesus levantou-se de madrugada e foi a um lugar deserto. Sabe para quê? Para orar ao Pai, buscar a comunhão com o Pai. Ora, mas Jesus não era o filho legítimo de Deus? Então por que ele orava ao Pai? Sim, ele tinha a oração como um hábito e isso fazia parte da sua vida, porque ele estava aqui na Terra vivendo em carne humana. Portanto, sua ligação com o Pai aqui passou a ser espiritual, tal como é a nossa ligação com o Pai aqui. Mediante o Espírito Santo de Deus, é que nós nos comunicamos com o Pai por intermédio de Jesus. Ele foi quem abriu esse canal de comunicação entre os seres humanos pecadores com o Pai Celestial. Ao cumprir cabalmente sua missão, Jesus nos proporcionou essa bênção singular. Mas ele mesmo não tinha pecado, portanto, falava em espírito diretamente com o Pai. Por que Jesus precisava orar mesmo, sendo filho de Deus? Mesmo sendo filho de Deus, ele precisava orar. Por que isso? Ele precisava, sim, de orientação, da direção, de força, de conforto e tantas outras necessidades espirituais da parte de Deus Pai. Se Jesus precisava, que dirá nós, pecadores, não é mesmo? A oração nada mais é do que conversar com Deus, levar a Ele nossas petições, súplicas, nossa gratidão, intercessão por outras pessoas ou situações, enfim, é a forma que nós temos de nos comunicarmos com Deus Pai, compreendendo a nossa dependência dEle em todos os aspectos e crendo que Ele nos ouve e atende aos que chegam a Ele com fé e sinceridade de coração. Jesus tinha essa prática constante e assim ele se fortalecia para continuar sua missão, falando e agindo com sabedoria e autoridade. Mas para ter essa intimidade com o Pai, ele era obrigado a se retirar para locais desertos. E aí depois é que ele retornava e atendia o povo, porque a multidão sedenta procurava estar onde ele estava. Jesus não quis permanecer apenas ali naquele lugar, em Cafarnaum. Então, ele decidiu seguir com seus amigos e discípulos a outras regiões, percorrendo então toda a Galileia. Pregava, expulsava muitos demônios que vinham há muito tempo aprisionando pessoas que sofriam tremendamente, assim como as suas famílias também. O povo de Israel se afastou de Deus, e se entregou por muito tempo a falsos deuses, que na verdade eram demônios. Isso certamente abriu brechas para que espíritos malignos se apoderassem de muitas pessoas, e elas sofriam no corpo e na alma com esse mal. Mas Jesus trouxe libertação, como já fora profetizado no passado. De vez em quando aconteciam situações inusitadas, como nesse dia em que um leproso se aproximou de Jesus, se ajoelhou diante dele e suplicou que o purificasse. Olha a situação. Naquela época, a pessoa acometida por lepra era considerada imunda e, por lei, ela não podia se aproximar de ninguém. Tinha que sobreviver totalmente afastada da sociedade. Viviam normalmente em lugares desertos e em cavernas. E se alguém passasse perto deles, displicentemente, eles deviam gritar a palavra imundo, imundo, para que a pessoa se afastasse. Era muito humilhante isso, Mas Jesus quebrou esse paradigma e simplesmente tocou naquele homem leproso. Jesus estava cheio de compaixão. O homem foi purificado imediatamente.
Houve ali uma união poderosa, a fé do homem leproso com a compaixão e o poder de Deus em Jesus. Mas Jesus deu a ele uma instrução muito importante para aquela ocasião. Ele, o homem que foi curado da lepra, não devia contar a ninguém o que aconteceu, mas ele devia sair dali e ir diretamente ao sacerdote e assim cumprir a lei de Moisés dada por Deus, que era o seguinte: toda pessoa curada de lepra devia ir apresentar-se ao sacerdote e oferecer sacrifícios pela sua purificação, para que isso, então Jesus disse, para que isso servisse de testemunho. Testemunho do quê? Ora, Jesus certa vez disse que ele não veio abolir a lei, mas veio cumprir a lei em todos os aspectos. A lepra era um símbolo de impureza e precisamos entender que todos pecaram e estão separados de Deus pelo pecado, que nos torna impuros, sem condições nenhuma de convivermos na presença de Deus. Porém, Jesus veio para nos purificar do pecado, que é como uma lepra para a nossa alma. Naqueles dias, Jesus ainda não havia terminado a sua missão na terra, ou seja, a morte pelos nossos pecados e a vitória pela ressurreição. Mas aquele sinal já apontava para o que Jesus faria e faz na vida de toda pessoa que vai a Ele com fé e suplica por salvação. Se você ainda não foi a Jesus, faça isso agora mesmo. Fale com Ele pela oração e súplica com sinceridade. Suplique a Ele que Ele liberte a sua vida, cure a sua alma, purifique a sua vida e lhe dê a vida eterna. Amém.